Bom, gente, boa noite. Eu sou Jaqueline Maier. Eu sou doutora, mestre e pós-doutoranda. Ainda não concluí meu pós-doutorado na USP, pela USP. Eu, antes disso, fiz duas pós-graduações em Direito Tributário, a da FGV e a do IBET. Então, eu sempre trilhei esse caminho, né, do tributário. Eu não fui uma pessoa que fez uma transição, né, ao longo da carreira. A minha transição foi do serviço público para a iniciativa privada, porque eu era servidora pública do Estado de Minas, e aí, em algum momento, da Secretaria de Fazenda, em algum momento eu falei, não, eu quero realmente advogar, é isso que eu quero para minha vida, e aí eu saí do Estado e fui para a advocacia. Eu sempre acreditei muito na advocacia tributária, especialmente, como que ela realmente é uma ferramenta importante demais, tanto para prevenir os litígios, quanto, né, dentro do próprio litígio. É muito diferente quando você pega um processo em que um tributarista atuou, né, uma pessoa que está ali dedicada ao direito tributário, que estuda o direito tributário, e um processo tributário em que uma pessoa de outra área conduziu, né? Isso impacta muito a escolha de estratégia, né, os argumentos propriamente, a ordem dos argumentos, a seleção de provas, isso tudo é muito claro quando você pega um processo, né, em que você tem um tributarista e um não tributarista atuando. Bom, mas para além disso, tem uma outra coisa que aconteceu ao longo da minha carreira e que eu acho que ela é uma transição para todo mundo, que é a reforma tributária, o antes e depois da reforma tributária. Isso, para mim, fica muito claro, especialmente agora com a sanção, né, do PLP 68, que provavelmente se transformará na Lei Complementar 214. Hoje eu olhei no site do Planalto, né, por curiosidade, em que número estava, e como ainda não foi publicada, a gente não sabe exatamente se será 214, porque eventualmente pode ter tido a sanção de um outro PLP hoje, né? Não sei dizer. Mas provavelmente vai ser feita essa ressalva, vai ser o PLP 214 de 2025. Desculpa, a Lei Complementar 214 de 2025. Bom, essa caminhada da reforma tributária, ela não começou agora em 2025, nem em 2024, né? Ela começou bem antes. Desde a edição da Constituição de 88, já se discute quais seriam as alterações que poderiam ser feitas no texto, dado que o nosso texto constitucional, né, essa parte que trata da tributação, ela veio ali praticamente reproduzindo o que o texto constitucional anterior dizia. Mais especificamente, o que eu quero dizer é que a grande reforma tributária que a gente teve até hoje foi a da emenda 18, lá em 1965. Essa sim transformou o sistema tributário nacional, mudou a estrutura de competências, enfim. Agora a gente vive um novo momento. E eu diria que essa é uma reforma ainda mais profunda do que aquela lá da emenda 18 em 1965. Então, desde que a Constituição de 88 foi editada, já se discute melhorias para o sistema tributário nacional. O ponto foi que a gente teve um ambiente político favorável só mais recentemente, porque pensa bem, lá em 88, a gente estava combatendo um monte de questões que eram prioritárias. A redemocratização, a estabilização da economia, que só veio em 94 com o Plano Real. E aí, depois de 94, foi que a gente teve, de fato, né, condições para fazer algumas reformas estruturais, né? Então a gente teve a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, enfim, a reforma administrativa, e aí, posteriormente, sempre em paralelo se discutia a reforma tributária, mas ela não ganhava muita força. Posteriormente, em 2019, a PEC 45 foi proposta e esse foi um projeto que ganhou muita força. Nos bastidores, né, também se discutiu a PEC 110, que em algum momento teve algumas
algumas. Tinha vários pontos comuns com a 45, tinha uns pontos que não eram comuns e foram levados lá para 45, mas a grande questão foi que no governo, no último governo, né, a partir de 2018, a gente teve ali um esforço muito grande para se implementar uma reforma tributária. Isso não foi possível por diversas razões, a gente teve a Covid no meio do caminho, enfim, e esse esforço foi retomado agora em 2022, em 2023, mais precisamente, né, com o início do governo Lula. A PEC 45, então, foi aprovada no final de 2023, já no apagar das luzes de 2023, e virou a emenda constitucional 132, é, que trouxe uma série de alterações. E se a gente for analisar mais profundamente, o texto aprovado é muito diferente do texto que tinha sido proposto na PEC. Essa PEC, ela tem pontos extremamente positivos e ideias que foram muito, muito, muito bem-vindas. Eu falo, por exemplo, né, indo para além dos princípios que foram consagrados, etc., o fato de ter previsto que qualquer regime excepcional tem que estar no texto da Constituição. Ah, mas a gente tem inúmeras emendas, sim, a gente tem inúmeras emendas, tanto que estamos, né, a gente está falando aí da reforma tributária, emenda 132 ao texto da Constituição de 1988. Então, não tem tanto tempo assim para se ter tanta emenda. Mas o fato, então, assim, é possível emendar. Mas o meu ponto é mais difícil você trazer novas exceções a esse leque de exceções que já existem, por meio de emenda constitucional. Então, a gente coloca, em alguma medida, uma trava para que o texto seja reformado e esses benefícios sejam ampliados. Por que que os benefícios são tão combatidos, tão duramente criticados? Porque alguém paga a conta. Então eu posso até querer que ninguém pague tributo. No entanto, isso não é possível, porque o tributo é a principal fonte de receita para custeio do Estado, enquanto estrutura que sustenta a sociedade brasileira. Então, os serviços públicos em geral precisam ser custeados. A infraestrutura em geral, que é promovida pelo Estado no sentido de, né, órgãos públicos, ela precisa ser custeada. E isso alguém precisa contribuir com isso, né? A tributação, eu costumo dizer, ela faz parte de um acordo de vida em sociedade. Porque a gente quer ter praça, mas alguém tem que manter essa praça. Quem vai manter essa praça? As receitas advindas essencialmente da tributação. Então, todas essas questões, elas são muito impactantes. E eu vou fazer aqui uma crítica de um texto que eu fiz, que eu escrevi junto com a Viviane Câmara Stracchini, que até é também autora do livro que a Fernanda coordenou, da reforma tributária, em que a gente faz um paralelo entre esse processo de implementação do Plano Real e da reforma tributária. Para mim, essa é a principal crítica. Quando o Plano Real ele foi aprovado lá em 1994, o Fernando Henrique Cardoso, que na época era ministro, né, da Economia, o Fernando Henrique Cardoso ele foi ao programa Silvio Santos para explicar como que o real ia funcionar. Na verdade, a ORV, que era a transição para o real. Como que isso ia se dar, né? Houve uma campanha que fez com que essa discussão chegasse em todo mundo. Afinal de contas, o impacto da implementação do Plano Real era o impacto sentido por toda a população brasileira, né? Foi aprovado, foi implementado. E uma das coisas em que eu acredito muito é que, principalmente agora, né, no ano passado, que nós completamos o aniversário de 30 anos do Plano Real, eu acredito muito que uma coisa que foi realmente preponderante para que o Plano Real desse certo, porque a gente teve inúmeros outros antes que não deram certo, né? Então, o Plano Real, ele não era uma novidade do nada. A gente tinha tido várias tentativas. A gente teve Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1, Collor 2, nenhum deu certo.
E aí veio o Plano Real e deu certo para conter a inflação no país, que era o principal problema, o principal desarranjo econômico que nós tínhamos ali no início dos anos 90, né? Que já vínhamos trazendo desde a década de 80. Nesse sentido, a gente teve uma campanha muito ampla de divulgação nos noticiários, nos programas de TV, do que era aquele plano, de como aquilo impactaria a vida das pessoas e como aquilo poderia gerar efeitos extremamente positivos. A reforma tributária, ao contrário, ela foi elaborada por um grupo de economistas e juristas, né, que elaboraram ali a PEC 45, que foi aqui a carro-chefe. Esse grupo, e depois foi proposta pelo deputado Baleia Rossi, não houve, né, nessa elaboração, não foi um texto com consulta popular, enfim, não precisava ser. A grande questão ao longo desse processo, né, não foi debatida com a população, não foi explicado para a população em geral quais são os impactos que as pessoas vão sofrendo no seu dia a dia. E vai mudar, e vai trazer diversas mudanças para todo mundo, né? Então, essa é a minha principal crítica. A reforma tributária, ela precisava ter sido mais amplamente veiculada pelo governo para a população em geral. A gente vai ter, e eu vou falar aqui, de inúmeros reflexos que vão ser sentidos pelas pessoas com renda mínima e que elas precisam saber, né, desses impactos. Bom, eu vou começar aqui. O primeiro tópico que eu quero trazer aqui para discussão é relativo aos princípios que foram consagrados pela reforma tributária, expressamente. Isso muda algumas. Só estou abrindo o chat aqui, porque se eventualmente alguém quiser falar comigo, eu recebo aqui no chat. Mas, bom, é, os princípios que foram consagrados pela reforma tributária, né, e que não estavam expressamente no texto da Constituição anteriormente, e nem em nenhum tipo de texto legal, eles nos dão um direcionamento sobre para onde estamos indo. Eles nos contam o que o legislador pretendeu ao consagrar esse emaranhado de normas que vai nos ocupar aí pelos próximos muitos anos e nos ocupar no sentido de nos gerar muito trabalho. Bom, o primeiro é o princípio da simplicidade, né? Só o fato de determinar a Constituição que o IBS vai ter legislação única e uniforme em todo o território nacional já muda muito o que a gente tem hoje. Na nossa atuação hoje, e aí eu vou falar para vocês o que eu estava fazendo hoje à tarde. Hoje à tarde eu estava elaborando uma ação anulatória relativa à IPTU do segundo maior município de Minas Gerais, tá? Nem toda a legislação está no site da prefeitura. Eu estou falando do segundo maior município de um dos maiores estados brasileiros. Então, eu consegui ter acesso à planta genérica de valores? Não. Eu consegui ter acesso ao plano diretor do município? Não. Aí eu tenho que entrar em contato pela transparência, né, com o município, e pedir para eles me enviarem um PDF por e-mail, que eu não sei que dia que eles vão me enviar. Então, é muito difícil, né, trabalhar nesse contexto com mais de 5.500 municípios, 5.500 legislações tributárias municipais, 27 entes na esfera estadual, né, e o Distrito Federal. Então, a gente tem aí uma quantidade de legislação necessária para a nossa atuação que a torna muito difícil. Só o fato de unificar tudo em uma só, e veja, né? Tem sempre um porém, e eu quero trazer hoje o porém, onde está a dificuldade. É, os estados e os municípios vão poder definir a alíquota do IBS, né? Então eles vão falar assim: olha, a minha parte vai ser X%, a minha parte vai ser X%. Se eles não disserem, vai ser utilizada a alíquota padrão, que vai vir por lei ordinária federal ainda esse ano, para que a gente comece a utilizá-la no ano que vem.
Bom, então assim, vai ter legislação estadual e municipal, tá, gente? Vai ter. Mas é que assim, o número de leis, decretos, portarias vai ser muito inferior ao que a gente tem hoje. E a legislação geral, falando de todos os aspectos do tributo, de como ele vai ser recolhido, enfim, ela vai ser uma legislação federal única. Então, assim, isso já nos dá uma de saída uma alegria muito grande. Isso vai facilitar muito a vida do advogado tributarista, nos próximos anos, né? A partir do momento em que a reforma, vamos dizer que a partir de 2033, porque até lá a gente vai conviver com os dois regimes, então a gente ainda vai ter aí um pouquinho de dificuldade. Bom, o princípio da transparência é o segundo princípio que eu considero como sendo extremamente relevante. A gente fala muito de transparência, né? E ela já era considerada um princípio constitucional, porque o artigo 150, parágrafo 5º da Constituição, ele falava que a lei iria determinar as medidas para que os consumidores pudessem ser esclarecidos a respeito dos impostos que incidiriam sobre mercadorias e serviços. A partir do momento em que a gente tem, né, esse artigo 150, parágrafo 5º, a Constituição ordena a edição de uma lei para dizer como que isso seria feito. Essa lei é a Lei 12.741 de 2012. Essa lei está em vigor. E ela trata, né, como ela, inclusive, promoveu alteração no layout da nota fiscal para que todas as notas fiscais emitidas no país tivessem ali aquela designação de a quantidade, né? Digamos, quantos reais de tributo você pagou ali naquele caso. Mas e aí isso já trouxe, né, já foi uma virada, porque antes isso não era claro nas notas fiscais. As notas fiscais elas tinham ali uns campos que estavam muito mais relacionados ao que foi vendido, a quantidade de itens vendidos e o valor. Mas a parte tributária ela não era tão clara. E isso mudou a partir de 2012, que a gente tem um padrão que agora que já consagra isso. Inclusive, se vocês se separarem, quando vocês compram alguma coisa, por exemplo, na padaria, o cupom fiscal da padaria, ele vem embaixo com a tributação estimada, ainda que aquela padaria esteja no Simples Nacional. Então, a gente consegue essa informação, ter acesso a essa informação. O que a Constituição fez, né, o que a reforma tributária fez, foi trazer não só informação genérica, mas a informação detalhada a respeito da tributação incidente. E isso é imprescindível, inclusive, para o funcionamento do princípio da não cumulatividade plena, como a gente vai ver daqui a pouco. Além disso, dentro da transparência, essa questão de colocar, como eu mencionei antes, todos os incentivos e benefícios fiscais, né, dentro da Constituição, ela também, ela também traz, né, essa aplicação do princípio da transparência. Porque hoje a gente tem inúmeros benefícios fiscais que são concedidos em acordos fechados a que nós não temos acesso. Então, são os benefícios de gaveta. A empresa vai lá e negocia com o Estado uma forma de recolhimento ou de concessão de crédito para aquela empresa, né, específica, e a gente nem fica sabendo disso, porque isso não é nem publicado no site. Por mais que a Lei Complementar 160 tenha determinado, lá em 2017, a publicação de todos os benefícios fiscais, mas isso ainda não acontece. Então, trazê-los no texto da Constituição e extinguir todos que existem é realmente muito benéfico do ponto de vista de transparência. Bom, próximo princípio, justiça fiscal, né? Essa reforma, ela deu uma importância muito grande para a justiça fiscal. Ela realmente olhou para a tributação como instrumento de justiça fiscal. A tributação, ela pode sim ser usada para reduzir desigualdades sociais. A justiça fiscal, ela é consagrada, né, pela capacidade contributiva, obviamente, pela isonomia, pela proibição ao confisco, mas muito mais que isso. A justiça fiscal, ela tem muito mais a ver com diminuir os efeitos regressivos, especialmente da tributação sobre o consumo, que é sobre o que a gente está falando aqui. Bom, e o que que é a regressividade? A regressividade, né?
dando um passo atrás e relembrando. A tributação ela pode ter três funções: a função fiscal, que é arrecadar, gerar recursos para os cofres públicos; a função extrafiscal, que é aquela que o professor Chueire da USP costuma dizer que é a função indutora, de induzir determinados comportamentos ou de coibir outros comportamentos por meio da tributação. Então, eu quero que menos pessoas fumem, eu vou ter uma tributação incidente sobre o cigarro bastante alta, porque eu, teoricamente, vou dificultar o acesso ao cigarro e diminuir o número de fumantes, por uma questão de saúde pública. É, E eu também posso reduzir a tributação para estimular determinados setores por meio de benefícios. Isso é extrafiscalidade. A gente tem a parafiscalidade, que é o caso de a gente ter tributos que são utilizados para finalidades específicas definidas pelo próprio, pela Constituição, né? Por exemplo, as contribuições sociais são o principal exemplo, mas a lei que vai instituir essas contribuições, por exemplo, ela vai dizer para onde essa receita dessa arrecadação tributária vai especificamente. Ela vai especificamente para um órgão, para um fundo ou para uma despesa, né? E aí isso é, faz com que a gente diga que elas têm essa função parafiscal. Bom, e aí, falando de progressividade e regressividade, a gente já não está falando mais de tanto de funções, mas a gente está falando de como usar a tributação para dar à tributação, né, efeitos normalmente extrafiscais, conferir a ela função extrafiscal. Então, tem uma ligação. Quando eu instituo, né, alíquotas progressivas, eu estou querendo realizar a justiça fiscal à medida em que eu vou tributar mais quem ganha, no caso, por exemplo, do IR, né, que a gente tem ali, do IR pessoa física, que a gente tem ali as alíquotas em degraus, digamos assim, eu vou tributar mais aquele que ofere mais renda. Então, o que que significa isso? Não significa que, com uma alíquota única, eu tributo mais quem ofere mais renda? Tributa mais, objetivamente falando, né? Por quê? Porque se você ganha 100 e a alíquota é 10, você paga 10. Se você ganha 200 e a alíquota continua sendo 10, você paga 20. Pagou 20 pagou mais do que 10. Mas veja, essas alíquotas são proporcionais à renda oferida por cada uma dessas duas pessoas. É proporcional. Cada uma paga 10%. Agora, quando eu estou falando de alíquotas progressivas, o que ganha 100 vai usar ali a alíquota de 10%, mas a partir de 200, a alíquota aplicada já vai ser 15%. Então, veja, quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota. Isso é progressividade. A alíquota muda em função do aumento da base de cálculo. E a regressividade significa o quê? A alíquota muda também conforme aquela base de cálculo diminui. Só que na alíquota progressiva, aumenta a base de cálculo, aumenta a alíquota. Na alíquota regressiva, é o contrário. À medida em que a base de cálculo diminui, a alíquota aumenta. A gente vê essa regressividade muito associada à tributação do consumo, por quê? Porque quando eu olho, né, ela não tem essa relação direta com a capacidade contributiva, ou seja, quem ganha mais contribui mais, tá? Grosseiramente falando. Ela não tem essa relação. Então, por exemplo, eu pago a mesma quantidade de tributo quando eu adquiro um pacote de arroz do que uma pessoa que está inscrita no CAD único e que vive numa situação muito desfavorável do ponto de vista de renda, que tem uma renda muito baixa. Então a gente costuma dizer que a tributação não é justa quando a gente olha especialmente para o consumo. Por isso, essas medidas de desoneração, a gente adota outras medidas para tentar contornar isso e reduzir essa regressividade. Bom, próximo princípio, proteção ao meio ambiente.
Esse princípio ele já era consagrado no texto da Constituição, né? Ele já estava lá no artigo 225 da Constituição, desde a edição da Constituição, mas a reforma tributária resolveu trazê-lo para dentro do tópico relativo à tributação, né? Para dentro daquela parte da Constituição que fala especificamente de tributação. A reforma tributária ela teve essa preocupação de dar muito relevo a esse princípio e estabelecer que sempre que possível, né, a concessão também de incentivos fiscais, ela vai atender a critérios relacionados à sustentabilidade, redução de emissão de carbono. A reforma tributária, ela está associada a essa preocupação com o meio ambiente. Especialmente quando a gente olha para o imposto seletivo. Acho que o imposto seletivo ele é o ícone maior para a gente lidar com essa questão, porque o objetivo do imposto seletivo é gravar bens e serviços que sejam prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. A gente vai falar um pouquinho mais dele, mas é bom já guardar essa informação e saber que ela está associada a esse benefício. Além disso, né, a reforma tributária trouxe a manutenção de um regime fiscal favorecido para biocombustível e hidrogênio de baixa emissão de carbono, já numa preocupação muito associada à transição energética. E aí depois a gente pode até discutir alguns pontos relativos aos veículos elétricos, né, dentro do contexto do imposto seletivo. Bom, a gente tem ainda o princípio da cooperação, que está totalmente associado, né, a essa tendência à ampliação do diálogo entre o fisco e o contribuinte, especialmente com a adoção desses métodos alternativos que têm ganhado tanta relevância nos últimos anos, como a transação, os negócios jurídicos processuais, enfim. A cooperação ela é uma tendência, o professor Leandro Paulsen já tinha escrito sobre o princípio da cooperação há muitos anos e é muito interessante vê-lo consagrado expressamente no contexto da reforma. A neutralidade, eu acho que a neutralidade ela é um guia ali, o que o legislador constitucional esperava atingir quando previu essa questão da unificação dos tributos, né? Então, o objetivo é que a tributação ela não seja um instrumento de tomada de decisão do empresário, né? Ela não pode afetar, a tributação não pode afetar a concorrência entre os contribuintes. Ela tem que dar igualdade de chances para o desenvolvimento das atividades ali do empresário. Bom, e aí a gente tem alguns princípios que são princípios que já estavam no texto, mas que é bom reforçar um pouquinho aqui, porque eles ganham novos exemplos com a reforma tributária, como a legalidade estrita ou a tipicidade. Alguns autores, né, dizem que a gente tem ali a legalidade ampla, que está no artigo 5º, inciso 2 da Constituição, e no artigo 150, inciso 1, especialmente no artigo 150 que fala, né, o artigo 5º, inciso 2, fala que ninguém vai ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, e o artigo 151, que tanto a majoração de tributo quanto a instituição de tributo dependem de lei. Ou seja, ninguém vai ser obrigado a contribuir com os cofres públicos de forma diferente de uma imposição de lei. Precisa ter essa imposição de lei para que a pessoa seja obrigada. E aí, quando a gente fala de legalidade estrita ou tipicidade, a gente fala especialmente daquelas hipóteses postas no texto da Constituição que ensejam a edição de lei complementar, como, por exemplo, a instituição de um empréstimo compulsório ou do imposto de competência residual da União. E aí, a gente tem dois novos exemplos, né? Na verdade, um novo exemplo de exigência mesmo. A instituição do IBS, do imposto seletivo, tem que ser feita por lei complementar. É, a CBS, ela poderia ser instituída por lei ordinária? Poderia. Tributo de competência da União, não há necessidade de instituí-la por lei complementar, mas o legislador, né, ao editar ali o PLP 68, convertido, né, provavelmente na lei complementar 214 de 2025, optou por já instituir a CBS ali dentro do texto da lei complementar.
Próximo princípio, o princípio do destino. O princípio do destino, ele foi inclusive o tema que eu escolhi para escrever o artigo no livro sobre a reforma tributária que a Fernanda brilhantemente coordenou. O princípio do destino, né, ele já tinha ali um antecedente, que foi a emenda constitucional 87, de 2015, que determinou o recolhimento da, do, do ICMS, do DIFAL do ICMS, quando a mercadoria é destinada a um não contribuinte, da mesma forma que já era recolhido ali pelo contribuinte. Isso por quê? Não, e aí deixa eu explicar como que era esse recolhimento. Bom, pelo contribuinte, se era vendida uma mercadoria de São Paulo, tá? Para alguma cidade no Piauí, a gente teria a incidência de 7% sobre a sobre o valor, né, ali da venda, que seria destinado para o estado de São Paulo, e o diferencial de alíquotas, e aí supondo que o estado do Piauí tributasse essa operação em 18%, o ICMS fosse 18%. Então seria 18 menos esses 7 que foram recolhidos para São Paulo, 11. Esse seria o diferencial de alíquotas. Então, 11% sobre o valor da venda seria o ICMS destinado ao estado do Piauí. No entanto, se a gente tivesse uma venda que fosse feita para um não contribuinte de ICMS, então se eu comprasse alguma coisa, eu, Jaqueline, pessoa física, não contribuinte de ICMS, não sou. O recolhimento do ICMS ele ficaria totalmente concentrado em São Paulo. Então a gente teria 18%, aqui normalmente é 17%, mas a gente teria 17% de ICMS recolhidos para São Paulo. E nada ia para o Piauí. Apesar de de o destinatário estar no Piauí, ser uma pessoa física e ser essa pessoa que comprou a mercadoria. Então, a emenda constitucional 87, ela vem resolver uma questão que chegou com a gente, para a gente, com o advento das compras pela internet, essencialmente. E aí a gente teve essa alteração. Então, esse foi o embrião da consagração do princípio de destino na legislação constitucional brasileira. Só que agora ele está expressamente consagrado no texto constitucional. Então, ele determina que a lei complementar ela vai ter o papel de estabelecer critérios para a definição de onde vai ser considerado o destino da operação. Né? Que pode ser local de entrega, disponibilização, localização do bem, prestação do serviço ou disponibilização do serviço, domicílio, a localização do adquirente, né, do destinatário do bem ou do serviço, enfim. A gente tem aí uma série de possibilidades dadas ao legislador complementar, no caso, para eleger quem ele vai entender que seja o destinatário, a depender da operação. E eu digo para vocês que lá dentro do PLP 68, essa definição é uma definição que não está muito clara, especialmente para as operações intangíveis, tá? Eu considero que esse é um ponto de atenção e que pode gerar muita judicialização ainda. Então, essa definição, né, ela não tá redonda, ela ainda traz uma série de dúvidas sobre o que a gente vai continuar discutindo ainda por algum tempo. O próximo ponto que eu queria tratar com vocês, então esses eram os princípios principais aí do contexto da reforma, com algumas considerações, e eu já queria entrar na base ampla de incidência, que eu acho que esse também é um grande ganho dessa reforma tributária, né? A partir do momento em que foi previsto, né, que o IBS e a CBS vão incidir sobre operações com bens materiais ou imateriais, direitos ou serviços, a tentativa do legislador foi de incluir tudo no escopo desses tributos, CBS e CBS, né? Porque a CBS ela adota essa base ampla de incidência por força do 195, parágrafo 16.
o ponto é que antes a gente passou muitos anos discutindo o que que é, né? O que que é, por exemplo, qual é a materialidade do IPI? Desculpa, é industrializar produto, é comercializar produtos, é uma operação de circulação de mercadoria de produtos industrializados. O que que é, né? É, a gente passou então muito tempo debatendo, a gente já levou isso para o STF inúmeras vezes, em casos específicos, e aí o que o STF entendeu é que o IPI ele não vai gravar necessariamente a industrialização de produtos, ele vai gravar operações com produtos industrializados, que tem por objeto produtos industrializados. Ah, mas circulação, né? O ICMS também grava produtos industrializados, mas o IPI especificamente ele vai gravar somente a primeira operação, né, de saída desses produtos industrializados de um estabelecimento industrial. Então, o produto tem que acabar de ser industrializado para que se considere que naquela operação há incidência do IPI. Porque se eu considero que é industrializar produtos, quem realizaria esse fato gerador seria o industrial, né? Agora, se eu estou falando de comercializar produtos industrializados, seria na saída desse estabelecimento industrial, com destino a uma pessoa que adquire esse produto. Então, veja, eu tenho uma transação. Na industrialização, não, eu tenho só uma transformação de matéria-prima em produtos industrializados, né? Não faria muito sentido. Mas o STF precisou dizer isso porque essa era uma questão que gerava. E que tipo de debate isso gera? Isso gera o debate, por exemplo, quando o tributo vai ser exigido. Se é no momento da industrialização, se é no momento da saída. Quando você define qual é ali a materialidade do imposto, vem a reboque quando o fato gerador ocorre e onde ele ocorre também. Então, isso é muito importante. Então, essa era a questão relacionada ao IPI. Em relação ao ICMS, a gente teve discussões muito mais profundas, né? Então, assim, que levaram a pontos, assim, inimagináveis. Eu diria a Jaqueline que saiu da faculdade versus a Jaqueline que viu o julgamento, né, da DI 1945 e da 5659, que discutiram a tributação do software pelo ICMS. Na verdade, aí depois decidiu-se que era pelo ISS, apesar disso não está ali dentro do debate, surgiu no STF, né, na discussão. Então, assim, o tribunal foi para um outro lado, mas, enfim. Foi assim que essa questão foi decidida. Bom, mas em relação ao ICMS, a gente sempre teve dois grandes questionamentos. O que que é circulação? Para que ela se caracterize, é preciso que haja transferência do bem da pessoa A para a pessoa B? Porque se a resposta for negativa, né, eu poderia dizer que a cessão de direitos ou licenciamento de software de qualquer bem material poderia, né, aliás, não poderia ser objeto de compra e venda. Então, assim, se eu tenho que ter essa transferência de titularidade, na seção de direitos eu não tenho, no licenciamento eu não tenho, então, consequentemente, eu não tenho aí a incidência do ICMS nesses casos. E aí a outra grande pergunta é se o conceito de mercadoria se resume aos bens corpóreos, aquilo que eu posso pegar. Ou não, mercadoria também é imaterial, então software seria uma mercadoria, por exemplo, né? E aí, essa também parece uma discussão boba, mas essa é uma discussão que surgiu por causa de dois convênios ICMS, essencialmente, que previam a tributação do software pelo ICMS. E a gente ainda tinha uma decisão normativa aqui em São Paulo que falava que o ICMS tributaria o software. É, então, a gente tinha aí essas questões, e para vocês terem uma ideia, tem um outro exemplo que eu gosto de dar todas as vezes que eu falo sobre isso, que é o STF chegou a discutir se o passe de jogador de futebol é mercadoria. Então, essa é realmente uma discussão que foi levada ao extremo, estressada inúmeras vezes, mas com o passar dos anos e com os acontecimentos da vida, sempre existiam novos exemplos. Então, isso demonstra a dificuldade que se tinha
com o ICMS. E a gente tem ainda a questão relacionada ao ISS e as definições de serviço que foram, né, consagradas tradicionalmente, versus a evolução desses entendimentos. Então, assim, lá quando a Constituição foi editada, entendia-se que serviço era um fazer em favor de terceiro, com conteúdo econômico e que refletisse uma relação de direito privado. Né? Essa definição, inclusive, ela está no livro do Aires Barreto, que foi o autor clássico sobre o imposto sobre serviços, né?